Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, venho a este plenário para comunicar a Vossas Excelências que apresentei defesa preliminar em relação à denúncia sem substância, versando sobre a surrada cantilena de terceiros, falando em meu nome, para obter vantagem devolvida pelo saudoso ministro Teori Zavascki no mesmo dia em que lhe foi entregue pelo Ministério Público. O inquérito, senhora Presidente, e o pedido de instauração do processo criminal são aberrações jurídicas. O inquérito nasceu independente, depois foi juntado a outro como medida indispensável. Arquivado o inquérito originário, foi requerido o desmembramento das investigações, antes considerado inoportuno em dois procedimentos autônomos. Iniciadas em março de 2015, as investigações foram prorrogadas várias vezes, sem que fosse produzida nenhuma prova da acusação, nem mesmo, senhora Presidente, a mais tênue. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 12 de dezembro de 2016, quando os autos de inquérito estavam com a Polícia Federal e corria o prazo para diligências requeridas pelo próprio Procurador-Geral da República para elucidação dos fatos, conforme o ministro Teori Zavascki assinalou ao devolver, repito, a petição. Fica a dúvida se a denúncia sabidamente capenga não teve apenas o objetivo de alimentar a tensão política e desgastar o Poder Judiciário, especialmente se formos levar em consideração que pelo menos 3 casos idênticos, com elementos informativos insubsistentes e apenas palavra do delator, foi acertadamente determinado o arquivamento das investigações. Denúncia precária e pedido de abertura de novos inquéritos surgem exatamente quando o Congresso Nacional se debruça sobre o projeto de lei que pune o abuso de autoridade e busca soluções para a sangria salarial provocada pelos auxílios inconstitucionais auferidos pelos membros do Ministério Público. São, senhora Presidente, iniquidades contra o Parlamento. Na semana passada, impulsionadas por mais um vazamento criminoso, tornaram-se públicas as delações da Odebrecht, cujas palavras foram tomadas como ouro em pó e divulgadas com verdadeiro frisson pelo suplício público imposto à política nacional generalizadamente. Essas exorbitâncias acontecem porque o delator, para se livrar da prisão e auferir regalias, sucumbe a pressões para relacionar políticos como beneficiários de vantagens indevidas. Assim, senhora Presidente, tem bastado ao Ministério Público para acusar, lançando dezenas de parlamentares na vala comum da corrupção, que o criminoso acuado cite os nomes desejados e, como recompensa, abiscoite isenção de pena e regularize, pasmem, o patrimônio roubado. O perfil político e ideológico imposto pelo Ministério Público Federal nessas apurações tem ficado evidente. Na segunda-feira, 17 de abril, a Folha de São Paulo noticiou a tensão entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, que vê seletividade nas delações. A insatisfação da Polícia Federal estaria, senhores senadores e senhoras senadoras, na escolha pelo Ministério Público dos delegados que vão sangrar em praça pública, mesmo diante de informações que contradizem a narrativa do delator. Em entrevista concedida à revista Veja, em 18 de janeiro deste ano, ninguém menos do que o coordenador da Operação Lava Jato, no âmbito da Polícia Federal, apontou a existência de delações sem embasamentos jurídicos sustentáveis
citando especificamente as colaborações do senhor Nestor Severo, senhor Delcídio Amaral e senhor Sérgio Machado, que não passariam, aspas, segundo o próprio delegado, de disse-me-disse. Comprovando, senhora presidente, a linha ideológica e o projeto de poder do Ministério Público, divulgou-se ontem na internet vídeo em que um trio de procuradores tenta interferir nos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, deformando a realidade e confundindo a população acerca do teor do projeto de lei que versa sobre abuso de autoridade, causando perplexidade ao senador Roberto Requião. Aliás, um desses personagens que aparece no vídeo, em 2003, foi acusado de atrapalhar as investigações do Banestado. Às vezes, senhor presidente, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, às vezes tem-se a impressão de que há somente acusadores, esquecidos de que não existe caneta maior do que a lei, nem toga superior à Constituição. Numa macabra coincidência, vivenciamos na atualidade práticas que remontam à Inquisição e ao nazismo. Sem fazer referência à célebre operação policial, o eminente ministro Marco Aurélio afirmou em palestra que pronunciou no dia 12 de agosto de 2016, no 7º Congresso Brasileiro de Sociedade de Advogados em São Paulo, aspas, acima de tudo, a delação tem que ser um ato espontâneo. Não cabe prender uma pessoa para fragilizá-la, para obter a delação. A colaboração na busca da verdade real deve ser espontânea, uma colaboração daquele que cometeu um crime e, evidentemente, se arrependeu, fecha aspas, melhor dizendo. Tenho verificado, senhora presidente, que as delações, em sua maioria, padecem de vício de origem, ou seja, não são propriamente espontâneas. No registro audiovisual do depoimento do delator Cláudio Melo, ao qual tive acesso pela internet, observa-se com nitidez a insistência para vincular meu nome a alguma ilegalidade. Como nada tinha para contar de criminoso com relação a mim, simplesmente declarou ter entendido que terceiros falavam em meu nome. Coisa, senhora presidente, que já disse aqui mais de uma vez, nunca autorizei, nunca consenti. Afirmo e reafirmo que tenho plena consciência da dimensão, da importância e das responsabilidades do trabalho legislativo. E minha atuação parlamentar sempre foi dirigida ao interesse público e em defesa dos interesses superiores do Estado que represento nessa Casa do Congresso Nacional do Estado de Alagoas. No inquérito em que foi oferecida a denúncia tratando de doações jamais existentes da Servenc para minha campanha em 2010, há, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, graves omissões nos termos de declarações quando comparados com o registro audiovisual. Isso é criminoso. O próprio delator afirma que não tratou de percentuais nem tem conhecimento, informação ou comprovação de repasse de valores ou pagamento de propina e nem tem conhecimento ou sabe se algum valor me foi destinado. Além disso, a empresa nega as doações. O deputado nega ter falado em meu nome. O diretor da empresa garante que não fui referido em nenhuma reunião. Este cenário, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de justificar a instauração do inquérito, seria motivo cabal para o seu arquivamento. Mesmo assim, veio a denúncia, sem pé nem cabeça, devolvida pelo ministro Teori Zavascki. Também
identifiquei fatos preocupantes no registro audiovisual correspondente ao termo de colaboração de outro delator. Durante o interrogatório, depois de falar o nome de 5 senadores, preste atenção, depois de falar o nome de 5 senadores, durante o interrogatório de um delator, pressionando o delator para indicar um nome, sem obter sucesso, o procurador determinou, aspas, bota os 5 nomes e diz que foi um deles. Se o senhor depois lembrar, o senhor fala para a gente. O ilustre ministro Marco Aurélio assinalou que a detenção cautelar é exceção, mas as prisões preventivas sem prazo têm sido decretadas como regra, advertindo, aspas de novo do ministro Marco Aurélio, nós não podemos viver um período de caças bruxas, de inquisição. Conta-se que nos idos de 1200, um inquisidor chamado Konrad Thor ia de cidade a cidade na Alemanha, condenando e queimando pessoas em grosso e no varejo, declarando abertamente que, aspas, eu queimaria 100 inocentes se houvesse um culpado entre eles, fecha aspas. Historiadores narram que as pessoas usavam o aparato, aspas, da Inquisição para acertar velhas contas e que qualquer um podia denunciar outros e o ônus da justificação ficava com o acusado, fecha aspas. Em abril de 1482, o Papa Sisto IV, querendo colocar ordem na casa, emitiu uma bula reconhecendo, aspas, que muitos autênticos e fiéis cristãos, com base em testemunhos de inimigos rivais escravos, foram, sem qualquer prova legítima, metidos em prisões seculares, torturados e condenados, fecham aspas, e revogou todos os poderes confiados à Inquisição. Ameaçado por um rei, o Papa capitulou, estabelecendo um conselho que funcionou como autoridade última da Inquisição. Para chefiá-lo, foi nomeado Tomás de Torquemada, que 4 séculos mais tarde inspirou o grande inquisidor, personagem de Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov, considerado uma das mais importantes obras da literatura mundial. Quando outro Papa tentou restringir o uso da tortura, o argumento usado para demovê-lo foi o de que a eficiência da Inquisição seria prejudicada seriamente. Lênio Streck, advogado e membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional, bem resume o cenário criado pela Operação Lava Jato, em alguns casos, em detrimento das garantias constitucionais. A Lava Jato, senhora presidente, aspas do Lênio Streck, já é um enunciado performativo, virou uma marca ou uma série de TV. Está se criando um clima com o objetivo de constranger qualquer tribunal superior que venha reconhecer alguma irregularidade ou nulidade nos processos em favor dos acusados. Presenciamos, portanto, o envenenamento da democracia pelo assodamento em desmoralizar homens públicos de bem, condenados antes mesmo do processo se instaurar, afrontando o poder eleito. Este é o grande engodo das cruzadas moralistas. A generalização deixa marcas em inocentes e abusos soterram direitos fundamentais. Faço referência, e já me preparo para encerrar, ao lúcido editorial do Estado de São Paulo, publicado no dia 18 de abril, sob o título Generalização Perigosa, do qual cito os seguintes trechos, aspas, generalizar condutas como se todas tivessem a mesma gravidade é a negação do processo penal, cuja finalidade é justamente identificar com prova
a conduta dos seus autores. Aspas novamente. É, portanto, deletério chamar tudo genericamente de propina, por dar a entender, mesmo sem provas concretas, que todo mundo envolvido nessas doações é culpado. Esse modo de proceder fere o princípio da presunção de inocência. O arrastão urdido, senadora Vanessa, para desmoralizar homens públicos, serve-se de insinuação maliciosa, das inculpações precárias e de acusações débeis. Daí, pela força da repetição, adquire um verniz de verdade, ressuscitando uma prática batizada de fabricação do consentimento. Primeiro, como todos acompanham, há uma decisão sobre o que fazer. Pode ser um golpe, uma perseguição moral ou um linchamento, ou até mesmo um produto a ser consumido. Depois, adota-se a propaganda em massa para obter concordância da opinião pública, manipulando o sentimento e utilizando truques e técnicas de persuasão. Por essas e outras, devemos estar atentos para o uso da imprensa amiga, com o objetivo de influenciar o Poder Judiciário. Sobre isso, o magistrado francês Anthony Garapon diz, aspas, alguns indivíduos aproveitam a mídia para se emancipar de qualquer tutela hierárquica. Ela lhes oferece um acesso direto, conforme expressão de Perelman, no Auditório Universal, quer dizer, a opinião pública. Eu aproveito para comunicar ao plenário que eu estou executando a decisão que condenou a revista Veja a me pagar pelos danos morais que causou em 2007. Informo que também solicitei aos meus advogados, essa decisão já transitou em julgado, voltou para a instância calcular o valor da condenação e eu estou entrando na próxima segunda-feira com a execução desta condenação à revista Veja, a exemplo do que já fiz. E na semana que passou eu recebi a segunda de 9 parcelas da condenação ao jornalista Ricardo Noblar por, igualmente, a exemplo da Veja, ter faltado com a verdade naquele episódio de 2007. É triste do país, senhora presidente, onde o ofício de justiceiro é laureado. Foi assim na França, entre 1792 e 1793, quando a Constituição foi suspensa e os jacobinos e Robespierre, chamado de incorruptível, praticaram atrocidades que a prestigiosa ajuda do Comitê de Salvação Pública e do Tribunal Revolucionário. A política exige, sim, reflexão. Responsabilidade exige também altivez. Os eleitos pela sociedade para representá-la não podem se transformar em uma manada tangida pelo medo e subjugada pela publicidade negativa. Existe um movimento direcionado para empurrar a representação popular para um gueto, o gueto dos imorais, sob o aplauso dos inocentes, dos desinformados e da má-fé. Com essas mesmas práticas, entronizaram o nazismo. Inexplicável que estejamos convivendo com o envenenamento da democracia, procedimentos sumários, midiáticos, sanhas acusatórias, obsessão por destruir um poder eleito e avidez para condenar, já encerro, senhora presidente, mais um minutinho, antes do processo. Caminhamos a passos largos para a criminalização partidária. Os alvos são os partidos políticos, demonizados pelo Ministério Público. Ao Estadão, este aspecto também não passou despercebido. Está no editorial do dia 18, aspas, como alguns procuradores rapidamente perceberam,
incriminar todas as doações tem também reflexos diretos sobre a política e pode, em último termo, levar a uma devastação dos partidos políticos. Vossa Excelência, após, poderia me conceder a parte, senador? Com muito prazer. Fecha aspas. O que deveria, aspas novamente do editorial do Estadão, o que deveria ser ocasião para extremar a prudência, identificando com maior rigor cada conduta, foi motivo para que alguns, essa é a impressão que dão, se sentissem desobrigados de identificar as condutas. Com essa generalização, estariam sendo apartidários, dizem, fecha aspas. Aspas novamente do editorial. Ora, seu trabalho pago pela sociedade deve ser guiado pela lei e não por opiniões públicas. E aproveitando o parâmetro que insistentemente fazem com a Operação Mãos Limpas, é bom lembrar que ela exterminou os 4 maiores partidos políticos da Itália. Preservou, no entanto, o partido fascista. É preciso ter cuidado, e isso o senador Roberto Requião, senadora Vanessa, senador Lazier, senador Jorge Viana, é preciso ter muito cuidado com o que nós importamos de outros países. Antônio de Pietro, o juiz que comandou a Operação Mãos Limpas e veio dar lição de moral aqui no Brasil, abandonou, como todos sabem, a magistratura, criou um partido e virou deputado. Exaltado como exemplo de combate à corrupção, de Pietro foi condenado em setembro do ano passado pelo Tribunal de Roma por ter exatamente arrecadado indevidamente fundos eleitorais para as suas campanhas. O momento histórico pede equilíbrio e serenidade. Devemos usar, e digo isso com muita humildade, nossas melhores energias para agendas positivas e o enfrentamento dos graves problemas sociais, políticos e econômicos do Brasil. Senhora Presidente, eu já encerro, eu me encaminho para a última lauda do meu pronunciamento. Se Vossa Excelência permitir, eu ouvirei a parte da senadora Vanessa Graziotin. Presidente, é claro que a mesa, hoje, numa sessão não deliberativa, e dada a relevância do tema, mesmo que o regimento é uma manifestação de líder, é claro que isso, dentro do nosso regime absolutamente democrático, o plenário tem todo o direito de a senadora fazer a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, a Vossa Excelência, senador, pelo aparte que me concede, senador Renan. E dizer que ontem eu também estive nessa tribuna e tive a alegria de ver outros parlamentares, companheiros, colegas nossos, abordando o assunto na mesma linha. Eu acho que é esse tema que tem que levar à reflexão da sociedade brasileira. O que nós estamos assistindo, senador Renan, é um desrespeito. O que nós estamos assistindo é uma acusação generalizada. Colocam no rol todos como se todos tivessem cometido ato de corrupção. Isso é inimaginável. Então, vamos perguntar por que isso, com que objetivo. Vossa Excelência traz a esse plenário e ao conhecimento público algo que as pessoas deveriam estudar um pouco mais. O que aconteceu na Itália e depois, não só na época, mas depois. E o que querem fazer do Brasil. Porque condutas assim, primeiro, quem age generalizando denúncias, para mim, não quer investigar. Para mim, não quer combater a corrupção. Qual a razão de colocar fatos tão diferentes, envolver tantas pessoas, tantos partidos, quase que a sua totalidade? Qual é a finalidade? Criar confusão. E na confusão não se apura nada. Na confusão não se investiga nada e não se pune absolutamente nada. Sem falar, senador, o que Vossa Excelência levantou com muita propriedade. Coloca em xeque o próprio Estado de Direito. Eu não trato o que está sendo feito como investigações, como denúncias, não, são condenações, e a forma como a imprensa publica condena a todos previamente.
previamente a todos. Então, há de se ter uma reação. Aí, o que aconteceu no dia de ontem? E é esse o objetivo da parte que vai a Vossa Excelência. Ontem, o senador Requião leu o seu relatório, novo relatório, ao projeto de lei do abuso de autoridade. Aliás, eu tenho críticas ao novo conteúdo apresentado pelo senador Requião no dia de ontem. Acho que houve muitos recuos, senador, desnecessariamente, mas com que objetivo se fez isso? Um objetivo de atender à própria proposta do chefe do Ministério Público Federal. Mudou o principal do projeto, acatando a redação do Ministério Público. E o que é que nós vemos? Os procuradores agora não criticam mais isso, criticam outros pontos do relatório. Ou seja, a reação, quando é para defender a população brasileira, a democracia e o Estado de Direito, imediatamente é também criminalizada, senador Renan. Vossa Excelência sabe que não apenas eu e meu partido, historicamente defendemos uma mudança no processo eleitoral brasileiro com o estabelecimento de listas fechadas e alternância de gênero. É assim que acontece na maior parte das democracias do mundo. Pois bem, bastou essa proposta ganhar um pouquinho mais de força que a imprensa disse o quê? É para esconder os corruptos. Como para esconder os corruptos? A lista é pública, é aberta e os eleitores vão conhecer a lista, votar ou não votar. Mas é assim, tudo está criminalizado nesse país. Então, eu acho que a reação, senador Renan, ela não pode partir só do Congresso. A reação tem que partir da sociedade. E é em reação em nome de quê? Em nome do Estado de Direito, do fortalecimento da democracia e do próprio combate à corrupção. Do próprio combate à corrupção. Está errado o que está acontecendo, mas é preciso que reajamos. Enquanto isso, está aí a reforma da Previdência, que Vossa Excelência tem sido um grande crítico. Teríamos outras prioridades antes dessa reforma. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu é que cumprimento a senadora Vanessa, incorporo o seu à parte ao nosso pronunciamento, e é exatamente isso que está acontecendo. É uma generalização que objetiva derrubar a própria política e a democracia e contaminar irreversivelmente a representação. Senador Jorge Viana. É só rapidamente, presidente Renan, cumprimentando Vossa Excelência. Eu já vou fazer um pronunciamento. No último dia 17, nós tivemos um ano do impeachment da presidente Dilma. De lá para cá, a situação da crise só se agravou, seja do ponto de vista político, econômico e também moral do país. É uma situação muito grave. Vossa Excelência, ex-presidente da Casa, está vindo hoje dar satisfação à opinião pública e dizer as medidas que tem adotado na busca da sua defesa. A fala, a leitura, as observações que Vossa Excelência traz, eu faço um paralelo com o maior crítico do Parlamento e o maior incentivador a uma série de medidas que o Brasil vive hoje. Me refiro ao Reinaldo Azevedo da Veja. O artigo que ele escreve ontem, ele faz uma crítica mais virulenta e mais dura àqueles que estão na condução de vários importantes processos que precisam ser apoiados por nós, pelos abusos e pelos excessos, do que qualquer um de nós. E ele faz com a autoridade de quem aplaudiu e estimulou. É incrível. Se isso não pudesse levar em conta pelo Parlamento, por todos nós, na hora de deliberarmos matérias importantes, está aqui o senador Requião. Eu ontem fiz uma fala na Comissão de Constituição e Justiça. É óbvio que não pode ter nenhuma ação, e isso não terá a minha assinatura, nenhuma ação aqui que venha cessear a ação fundamental do Ministério Público, da Justiça Federal, do Judiciário, nas atribuições que cabem a eles. Mas nós não podemos também ter ações que venham usurpar poderes do Parlamento, do Executivo. Agora, será que não vamos ter um consenso no cuidado para que não tenha abuso? Tem alguém que é a favor do abuso de autoridade nesse país? Parece que tem. Parece que dentro desse parlamento tem gente que é a favor do abuso de autoridade. Agora, a opinião pública defende abuso de autoridade, seja de quem for. Tem alguém nesse país, no meio do nosso povo, que é favorável que uma autoridade, seja ela quem for, do judiciário, do legislativo, do executivo, abuse da sua autoridade, dê carteirada, mande executar a sentença sem estar amparado em lei, mande tirar direito de pessoas? Só essa pergunta que nós estamos fazendo.
Eu concluo meu à parte dizendo, a Inglaterra agora está vivendo, eu vou falar sobre isso, um problema grave. Daqui a 3 anos eles teriam eleições, estão antecipando as eleições, porque lá a solução para a crise é mais democracia, é mais autoridade do voto. Estão antecipando com apoio, olha, o apoio que eles conseguem fazer, tiveram 522 votos, apenas 13 contra ter novas eleições no Reino Unido, para poder enfrentar a crise. Aqui no Brasil, não. Aqui é menos democracia, menos opinião do eleitor é que está prevalecendo para enfrentar a crise. Por isso que a situação segue piorando. Eu cumprimento Vossa Excelência e acho que a agenda do Congresso, especialmente aqui do Senado, não pode ser essa agenda, na minha opinião, para atender um governo que nem pelas urnas passou. Tem que ser uma agenda para atender a crise que nós estamos vivendo. A crise institucional entre os poderes, a desmoralização da política, o fim e o arranhado da democracia que começou com o impeachment. É essa a parte que eu faço, cumprimentando Vossa Excelência, presidente. Eu agradeço a parte do senador Jorge Viana e também o incorporo com satisfação ao nosso pronunciamento. Realmente, Vossa Excelência tem razão. O caminho para o paraíso não é fácil, não é fácil. Precisamos da união de esforços, respeito mútuo e profissão de fé no ser humano, para ultrapassarmos essa tormenta com as reformas necessárias para o país e, principalmente, a recuperação da economia. O caos, e já estou encerrando, e a criminalização da atividade política não ajudam a estabelecer a verdade, nem a superar dificuldades. Encerro agradecendo a paciência da senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, agradecendo a paciência de Vossas Excelências, lembrando da lição de Pontes de Miranda, para quem o Estado democrático de direito, os partidos políticos, são os olhos do poder. E enfraquecê-los, aspas, enfraquecê-los implica combater a própria democracia e, quando se combate a democracia, também se atua, ainda que não se diga, contra a liberdade. Era isso que tinha a dizer, senhora presidente.